Viver pela fé é esperar em Deus. Viver pela fé é descansar o coração. O salmista Davi, ele vai dizer o seguinte: deleita-te no Senhor, ou seja, descansa no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Então, quando você aprende a descansar, o desejo do teu coração é atendido. Mas em outro texto vai dizer que o coração do homem é enganoso. Parece conflituoso esses dois textos. Ele vai realizar o desejo do teu coração, mas depois ele vai dizer que o coração do homem é enganoso. Então, para você não confiar no coração. A explicação é o seguinte: quando você descansa em Deus, você entrega a tua vida, o teu coração está na mão dele. Quando o teu coração está na mão dele, ele concede o que está dentro do teu coração, porque o que está dentro do teu coração foi algo que ele implantou no teu coração. Então ele vai realizar. Agora, enquanto você não aprende a descansar em Deus, é perigoso ouvir o teu coração. É um coração aflito, é um coração ansioso. Aí você diz: olha, eu estou sentindo aqui no meu coração vontade de enforcar alguém que me implicou comigo. Teu coração pode te dar esse desejo, é ou não é? Alguém pisa no teu pé, estou sentindo uma vontade aqui de quebrar a cara de um hoje. Coração faz isso ou não faz? Coração é emoção. Então o coração do homem é enganoso, porque se ele não estiver diante de Deus, se esse coração não for quebrantado diante de Deus, ele vai te enganar. Repita comigo assim: eu sou espírito, alma e corpo. A nossa formação é feita dessa forma, segundo o que a Bíblia ensina: espírito, alma e corpo. Algumas pessoas falam corpo, alma e espírito, mas eu vou citar sempre espírito, alma e corpo, porque para nós lembrarmos que antes de sermos um corpo, nós somos um espírito. Então, quando nós entendemos que nós somos espírito, alma e corpo, nós percebemos que nós somos um ser que foi feito realmente, como a Bíblia diz, segundo a imagem e semelhança de Deus. Deus, ele é o quê? Espírito. Mostrando isso e relembrando isso que você sabe, você vai para a promessa: deleita, descansa no Senhor, que Ele vai realizar o desejo do teu coração. Então, quando você aprende que você é um espírito, que você é uma alma, um corpo, você aprende que você não é só uma carne, você não é só um bife. O que eu quero dizer com isso? Quando você age como uma peça de carne, você age pela emoção, você age com as regras da carne. Como eu falei, teu coração não está descansado em Deus. Então alguém fez alguma coisa, você tem vontade de enforcar, você tem vontade de fazer justiça própria, você tem vontade de gritar, você tem vontade de espernear, você tem vontade de chutar o pau da barraca ou soltar a tampa, como diz aqui em Portugal, porque você está na carne. Nós podemos então dividir aqui duas classes de pessoas bem rapidinho para você entender. Tem as pessoas almáticas e as pessoas espirituais. Melhor dizendo, tem as pessoas emocionais e as pessoas espirituais. A Bíblia fala que Deus nos chamou para sermos pessoas espirituais. Lá no Jardim do Éden, quando o homem peca, é melhor você acompanhar bem esse roteiro aqui, senão você vai se perder. No Jardim do Éden, quando o homem peca, ali, quando Deus faz o homem, a Bíblia diz que ele sopra e o homem passa a ser uma alma vivente. Depois o Senhor sopra o espírito dele, do seu espírito pelas narinas do homem, e o homem passa a ter ali um contato, uma comunhão com Deus. E com o pecado, a parte espiritual, aquilo que trazia comunhão entre o homem e Deus, ela é tirada. O homem finalmente é expulso do Jardim do Éden. E o relacionamento entre o homem e Deus começa a ser totalmente diferente do que era lá no Jardim do Éden. Agora, fora do Jardim do Éden, o homem está trabalhando, está suando. No Jardim do Éden ele trabalhava sem suar. No Jardim do Éden, a mulher tinha filhos sem ter dor. Fora do Jardim do Éden, agora a mulher tem dor de parto. Alguém me olha e diz assim: mas pastor, de onde você tirou isso? Você está agora alucinando. Não.
A Bíblia diz que Deus, quando faz o homem lá no Jardim do Éden, Ele diz para o homem e para a mulher: crescei-vos e multiplicai-vos. Eles eram super obedientes lá no Jardim do Éden, correto? Isso para dizer o quê? O antes e o depois. O pecado mata o espírito. Repete comigo: o pecado mata o espírito. A santidade vivifica o espírito. E eu estou falando de espírito com E minúsculo, eu estou falando do espírito do homem. Não estou falando do Espírito Santo. O Espírito é o elo, o Espírito é aquele que vai te conduzir, vai te dar a oportunidade de se conectar com Deus. Então, através do Espírito, você se conecta com Deus. E todas as vezes que você está conectado com Deus através do Espírito, você tem um verdadeiro relacionamento com Ele. É por isso que depois do pecado, o homem passa a sofrer algumas coisas que antes ele não sofria. No Jardim do Éden, Deus fala assim: você vai cuidar desse jardim inteiro aí. E não era igual o jardim da sua casa. Eram hectares e hectares a perder de vista de terra, que Deus chamava de jardim, que passavam rios ali dentro, todo tipo de animal ali dentro. Imagina qualquer um de nós aqui dentro com a missão de cuidar daquele jardim. Para cuidar do jardim de casa já cansa, imagina aquele jardim. Quem aqui já cuidou de um sítio, pelo menos, de uma quinta? Levanta a mão. Cansa. Imagina cuidar do Jardim do Éden. Isso é para você parar para pensar um pouco. Que cuidar do Jardim do Éden era uma tarefa fácil para Adão e Eva antes do pecado. Porque antes do pecado, você e eu que olhamos para o Jardim do Éden, depois do pecado, a nossa mente não consegue captar. Nós estamos depois do pecado, olhando para o Jardim do Éden. Mas se Adão e Eva olhassem do Jardim do Éden antes do pecado para fora, eles iam ver que tudo era fácil. Porque depois do pecado, quando nós olhamos para o Jardim do Éden, nós diríamos o seguinte: uau, Adão e Eva têm superpoderes. Mas para Adão e Eva era supernatural. Diga para quem está do teu lado: aquilo que você chama hoje de sobrenatural, para Adão e Eva era supernatural, antes do pecado. Depois do pecado, começa a vir todo o mal. Agora o espírito está morto e o homem é apenas uma alma vivente. Ou seja, podemos dizer o seguinte: depois do espírito morto do homem, o homem é apenas emoção. Ele é puro sentimento. Ele é emocional. Quando você é apenas uma alma vivente, você e eu, nós somos conduzidos pelos nossos sentimentos. E o maior engano que nós temos é quando somos conduzidos pelos nossos sentimentos. Porque por causa de sentimento, Caim matou Abel. Ele sentiu um sentimento de raiva do seu irmão. Raiva é um sentimento. Caim oferece uma oferta, Abel oferece outra, e a oferta que foi aceita por Deus foi a de Abel. E Caim fica possuído de raiva. Porque ele era espírito? Não, ele era apenas uma alma, sem direção, desgovernada. E aquela alma sem direção, desgovernada, estava fazendo o quê? Uma adoração a Deus, estava ou não estava? Porque ele estava oferecendo sacrifícios. Então a alma, muitas vezes, oferece sacrifício. Porque a alma tem dia que ela acorda: hoje eu estou com vontade de orar. Então ela ora. Hoje eu estou com vontade de ofertar. Então ela oferta. Hoje eu estou com vontade de trabalhar. Eu estou com vontade de cantar. Hoje eu estou com vontade de namorar. Aí ela faz o que ela tem vontade. Estou com vontade de comer um Big Mac. Ela vai lá e come. Ela faz o que dá vontade, independente das consequências. Sabia que a alma não pensa muito em consequência? A alma quer viver o aqui e o agora. A alma quer viver a emoção. O importante é emoção para a alma. O importante é sentir. O importante é que eu estou sentindo agora. A alma gosta de adrenalina. A alma gosta de emoção. E se disser para a alma não pode, aí que ela vai fazer, porque ela gosta daquilo que não pode, o proibido, para ter mais emoção. Resumindo, depois do pecado, tudo que o homem faz é pela adrenalina, tudo é pela emoção. É por isso que Paulo vai dizer que a carne luta contra o espírito luta contra a carne. Porque a alma satisfaz os desejos da carne. E o espírito quer satisfazer os desejos de Deus.
E aí Paulo vai falar que existe dentro de nós uma guerra acontecendo o tempo todo. A alma querendo fazer a vontade da carne e o espírito querendo fazer a vontade de Deus. E às vezes parece que tem duas pessoas morando dentro do mesmo corpo. Quem já sentiu isso alguma vez? Levanta a sua mão aí. Parece duas pessoas morando no mesmo corpo. Se você ler as cartas de Paulo, você vai ver isso. Que Paulo fala que parecia duas pessoas morando no mesmo corpo. A nossa natureza almática e a nossa natureza espiritual. O homem emocional e o homem espiritual. Então ele pergunta o seguinte: o que você realmente quer ser? Um homem espiritual ou um homem almático, emocional?